Olá, webjuristas! Sejam bem-vindos a mais um Notícias Jurídicas. Todo ano, em várias cidades do Brasil, as ruas são tomadas por milhares de pessoas em um dos eventos mais polêmicos do nosso calendário de manifestações, a Marcha da Maconha. Para alguns, é um ato de cidadania, um grito por liberdade e uma nova política de drogas. Para outros, é um absurdo, uma apologia aberta a um crime. Mas no meio dessa fumaça toda, uma pergunta fundamental precisou ser respondida pela mais alta corte do país. Marchar pedindo a legalização da maconha é um direito ou é um crime? A resposta para essa pergunta mudou a história das manifestações no Brasil. E hoje a gente vai entender a decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu a existência dessas marchas, explorar os argumentos de quem é a favor e de quem é contra, e ver como um ato que já foi reprimido com violência pela polícia se tornou um evento gigantesco e pacífico. Fica comigo, porque esse é um debate que vai muito além da maconha. É sobre liberdade, saúde, segurança e o tipo de democracia que a gente quer construir. Para entender a importância da situação hoje, a gente precisa voltar no tempo. A primeira marcha da maconha no Brasil aconteceu lá em 2002, no Rio de Janeiro. Era um ato pequeno, corajoso, mas que já nascia sobre o signo da repressão. Durante anos, quem ia para a rua defender a legalização corria um risco real. As marchas eram frequentemente proibidas pela justiça na véspera, e quem insistia em aparecer encontrava um forte aparato policial, pronto para dispersar a multidão. Em São Paulo, por exemplo, as edições da marcha antes de 2011 terminaram em confronto, com bombas de gás, balas de borracha. E por quê? Porque a interpretação da lei era que a marcha fazia apologia ao crime, ou seja, que os manifestantes estavam incentivando publicamente outras pessoas a cometerem o crime de usar ou traficar uma substância ilegal. Era uma linha de raciocínio que criminalizava não a ação, mas a própria ideia. Essa tensão era insustentável. De um lado, manifestantes reivindicavam o seu direito de expressão. Do outro, o Estado usando a lei para proibir o debate. Essa briga tinha que ser resolvida. E ela foi parar no único lugar possível, o Supremo Tribunal Federal. Bom, o ano é 2011 e o STF se depara com a ação direta de inconstitucionalidade 4.274. Em bom português, a Procuradoria-Geral da República foi ao Supremo e perguntou: e aí, proibir a marcha da maconha fere ou não a Constituição? A decisão dos ministros foi unânime e mudou o jogo completamente. Eles decidiram que a marcha da maconha é, sim, constitucional. O raciocínio da corte foi brilhante em sua simplicidade e fundamental para a democracia. Eles fizeram uma distinção crucial. Uma coisa é você chegar na rua e gritar: "Compre maconha aqui dessa barraca", ou "Vamos todos fumar agora". Isso seria, de fato, incitação ao crime. Outra coisa completamente diferente é você ir para a rua com um cartaz dizendo: "A atual lei de drogas não funciona. Precisamos de uma nova política", ou "Legalize para não morrer. Regulamente para não enriquecer o tráfico". O STF entendeu que defender a mudança de uma lei não é crime. Pelo contrário, é um dos pilares da sociedade democrática. É um exercício da liberdade de expressão e o direito de reunião. Se a gente não puder nem mesmo debater publicamente as leis que nos governam, que tipo de democracia é essa? Com essa decisão, o Supremo não legalizou a maconha, ele legalizou o debate sobre a maconha. Ele garantiu que as praças e ruas do Brasil pudessem ser um espaço para discutir ideias, mesmo que elas sejam polêmicas e desagradem uma parte da sociedade. Com a legalidade garantida, a marcha cresceu e se tornou um palco dessa discussão. E que discussão, hein? Os argumentos são fortes para os dois lados. Vamos dar uma olhada neles. O primeiro argumento, a favor da marcha e, em geral, a favor da legalização, é bastante importante. Como a gente viu, é a liberdade de expressão. É o direito de questionar o status quo, de propor novas soluções para velhos problemas. O segundo argumento é a crítica à atual guerra às drogas. Os defensores da marcha dizem que essa política é um fracasso caro e sangrento. Eles apontam para as prisões superlotadas, para a violência que explode nas periferias, pelas disputas de território do tráfico e para o fato de que essa guerra tem um alvo preferencial, a população pobre, muitas vezes negra. A marcha, então, é um protesto para repensar essa política. O terceiro argumento, que ganhou muita força nos últimos anos, é o uso medicinal. Bom, hoje é inegável que a cannabis tem
componentes com eficácia comprovada no tratamento de doenças como epilepsia, esclerose múltipla, dores crônicas e até no alívio e efeitos da quimioterapia. Muitos manifestantes estão na rua lutando pelo direito de ter acesso legal e seguro a um medicamento que pode transformar suas vidas. E por fim, o argumento do combate ao tráfico. A lógica é simples. Enquanto a maconha for ilegal, o mercado vai ser controlado por facções criminosas e violentas. Se o Estado legalizar e regulamentar, ele pode controlar a produção, a qualidade, cobrar imposto e, principalmente, tirar o poder financeiro das mãos dos traficantes, enfraquecendo o crime organizado. Opositores temem que essa legalização leve a um aumento explosivo do consumo, principalmente entre os mais jovens. A preocupação é com o desenvolvimento cerebral de alguns adolescentes e também um aumento de problemas de saúde mental e de dependência química, o que vai sobrecarregar ainda mais o SUS. É uma preocupação bastante legítima, baseada no que já vemos com o álcool e com o tabaco. O segundo ponto é a ideia de segurança pública. Existe um receio de que a legalização não acabe com o tráfico. A ideia é que o mercado ilegal poderia continuar existindo para vender produtos mais baratos, sem impostos ou drogas mais potentes, e que a legalização poderia até criar novos desafios de segurança que hoje a gente não consegue nem prever. E por último, mesmo com a decisão do STF, muitas pessoas ainda enxergam na Marcha da Maconha uma apologia ao crime. Para esse grupo, ver milhares de pessoas na rua celebrando e pedindo a liberação de uma substância que hoje é ilícita passa uma mensagem errada para a sociedade, especialmente para as crianças, normalizando o uso de drogas. E como são as marchas hoje, depois da decisão do STF lá de 2011? Elas se transformaram. O clima de confronto deu lugar a um ambiente que mistura protesto político com festival. As marchas de São Paulo e do Rio de Janeiro são as maiores. Em São Paulo, o número de participantes explodiu após 2011, chegando a aproximadamente mais de 100 mil pessoas na última edição. Na última, em especial, em 2024, foram cerca de 15 mil. A polícia continua presente, mas a sua função mudou. Em vez de reprimir, ela está lá para garantir a segurança dos manifestantes e organizar o trânsito. Os incidentes graves praticamente desapareceram. A marcha se consolidou no calendário de protestos do país, mas a situação está longe de ser pacífica. Em julgamento recente, o STF já formou maioria para entender que a lei do município de Sorocaba, que proibia a marcha da maconha naquela cidade, é inconstitucional. Mas tudo pode mudar com o pedido de vista do ministro Nunes Marques. No fim das contas, a saga da Marcha da Maconha no Brasil é uma aula de direito constitucional e de democracia na prática. O STF não deu um veredito sobre a maconha ser boa ou ruim, mas deu um veredito sobre o nosso direito de debater. A marcha hoje é um sintoma visível de uma ferida aberta na sociedade brasileira, a nossa política de drogas. Ela é o palco onde quem defende a mudança pode se fazer ouvir. E o fato de ela acontecer de forma pacífica, garantida por lei, mesmo sendo um tema tão divisivo, é um sinal de maturidade da nossa democracia. Mas atenção, a liberdade é para debater e apresentar novas ideias, e não para usar ou traficar drogas em público. Não podemos confundir o direito de discutir a lei com o seu descumprimento direto. O debate sobre a legalização vai continuar por muito tempo, com argumentos sérios e preocupações legítimas de ambos os lados. Mas uma coisa é certa, a liberdade de marchar por uma ideia, qualquer que seja ela, está garantida. Você é a favor ou contra a legalização da maconha no Brasil? Quais dos argumentos que a gente apresentou pesam mais para você? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos ter uma conversa respeitosa e tentar entender os diferentes pontos de vista. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai se interessar. E claro, se inscreva no canal para mais estudos como esse, nos temas mais importantes do país.